Deixa só aberto aí no capítulo de Mateus. Nós estamos falando sobre o tema de quinta-feira, durante as quintas-feiras, estamos falando sobre o Evangelho. Foi o que Jesus disse: anunciai as boas novas, ou pregai o Evangelho. Evangelho e boas novas é a mesma coisa. Olha a profundidade dessa mensagem, dessa palavra, boas novas. Você chegar em casa e você receber boas novas, além de ser boa, é algo novo. São dois atributos, boas novas. Então nós temos falado cada quinta-feira sobre características do Evangelho, das boas novas, as verdades do Evangelho, porque talvez ainda as pessoas não entendem o quanto é importante para nós conhecer bem sobre o Evangelho, você saber a verdade sobre o Evangelho, para que você nunca encontre ou se entregue a um evangelho falso, para que você não se perca em um evangelho falso. Então a notícia do evangelho, como nós temos falado, é algo que envolve a todos. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai poder se excluir, todos vão se envolver. Aqueles que aceitaram e viveram o evangelho, então vão colher os frutos, os benefícios do Evangelho, que inclusive eles irão fazer parte de uma vida que não é aqui. Nós vamos colher os frutos do Evangelho no porvir, na eternidade, aonde a nossa alma vai acessar um dia. O nosso corpo não, mas a nossa alma sim. Então perceba o quão importante é entender sobre o Evangelho, porque ele diz respeito sobre o seu futuro e a sua eternidade. Às vezes a gente, ser humano, é muito cabeça dura, porque todos os dias a gente se depara com notícias do fim de alguém, do fim de uma família, de um fim de um jovem, de um fim de um idoso, de um fim de uma criança. É como se o destino final nos lembrasse todos os dias: um dia vai chegar a sua vez. E aqueles que estão fundamentados dentro do Evangelho de Jesus, não existe outro, mas o ser humano tenta criar um paralelo, mas aqueles que estão dentro do Evangelho de Jesus encontrarão paz, encontrarão descanso, encontrarão repouso, encontrarão um lugar onde não há dor, onde não há tristeza, um lugar em Jesus. E isso deveria ser algo convidativo a todas as pessoas, porque você está tendo acesso a algo que o dinheiro não compra. Apresente algo que o dinheiro não compre: salvação. O dinheiro não compra salvação. O dinheiro não compra uma entrada com Jesus no reino de Deus. Você pode ser estudado, ser inteligente, a sua inteligência não faz você entrar no reino de Deus. Você pode ser um religioso, mas a religião não faz você acessar. O que faz alguém acessar é quando ela está dentro do Evangelho. Então, nós falávamos na primeira quinta-feira sobre a importância do Evangelho, na segunda a mensagem, e hoje nós vamos falar sobre a pessoa. Para quem é o Evangelho? Para quem o Evangelho faz sentido? E eu quero começar aqui falando de uma história, e essa história foi contada por Jesus, aonde ele diz assim: um pai que tinha uma vinha. O que é uma vinha, gente? O que é uma vinha?
plantação de uva. Então o pai tinha uma plantação de uva, uma vinha. E aí ele chama um filho para ajudar. Filho, vamos ajudar o pai? A gente tem um trabalho para fazer lá na vinha. Você vem ajudar seu pai? Só que esse filho, ele era rebelde. E aí o filho falou assim: eu não vou te ajudar não. Aí passou algum tempo, esse filho que falou que não ia ajudar, Jesus disse que ele se arrependeu. Aí ele se arrependeu e foi e ajudou o pai. Aí no outro dia o pai chegou em outro filho que ele tinha e falou: filho, você ajuda o pai lá na vinha? E aí o filho disse assim: ajudo? Claro que eu ajudo. Então passou um tempo e o filho não foi ajudar. E a pergunta que eu te faço: qual desses dois filhos fizeram a vontade do pai, ou fez a vontade do pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Então o versículo que nós vamos ler, versículo 31, Mateus 21, versículo 31, Jesus ele pergunta isso: qual dos dois fez a vontade do pai? Aí disseram eles: o primeiro, como vocês disseram. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Então deixa eu explicar para vocês. Jesus conta a história dos filhos e as pessoas respondem: não, o primeiro fez a vontade. E aí Jesus fala: muito bem, para vocês entenderem que no reino de Deus está entrando primeiro do que vocês as meretrizes e os publicanos. Pastor, o que é meretriz e publicanos? Prostitutas e ladrões. Prostitutas e ladrões estão entrando primeiro no reino de Deus do que vocês. Jesus falando isso para aqueles que estavam ouvindo. E quem estava ouvindo Jesus? Os religiosos. Então ele vem com o exemplo dos filhos, e o primeiro filho foi o filho que fez a vontade do pai. Porque mesmo o filho falando que não ia fazer, o filho se arrependeu. O filho se arrependeu. E aí Jesus fala das meretrizes e dos publicanos, das prostitutas e dos bandidos. E a pergunta é: por que eles entraram no céu, estão entrando primeiro do que os religiosos? Porque eles se arrependeram. Então, para quem é o Evangelho? Para quem se arrepende. O Evangelho não é para os perfeitos. O Evangelho não é para os super santos. Não é para aqueles que não têm erros. O Evangelho é para aqueles que têm erros, que têm falhas, que têm defeitos, mas se arrependem. E é isso que Jesus procura todos os dias, em pessoa por pessoa, em pessoa por pessoa, de pessoa em pessoa, de pessoa em pessoa. É como se a presença de Jesus percorresse as igrejas ou os templos. É como se a presença de Jesus também entrasse no lugar onde tem prostitutas, isse em um lugar que tem bandidos, onde tem pessoas perdidas nos vícios, pessoas que estão no mundo. E tudo que Jesus procura em uma pessoa é o arrependimento. Porque Ele veio para isso. Ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Foi o que Ele disse para Zaqueu. O nosso Senhor, olha as pessoas que Ele
que ele permitiu que acessasse ele, ou que ele acessou a vida dessas pessoas. Jesus foi aquele que esteve diante de um túmulo, ou diante de um lugar, de um túmulo, aonde havia um defunto há 4 dias, e que todo lugar cheirava mal, e Jesus estava lá. Jesus não falou, não, vou ficar de longe, porque aí está fedendo. Não, Jesus foi lá no túmulo de Lázaro, mesmo cheirando mal. Jesus foi aquele que permitiu que aquela mulher que sofria com um problema de fluxo de sangue, uma hemorragia, e era considerado para todos os religiosos que uma mulher nessa condição, ela era impura, como alguém que era leproso. O leproso não podia viver junto com as pessoas, senão ele era apedrejado. A pessoa também a mulher que tinha o fluxo de sangue, a hemorragia, ela não podia conviver com outras pessoas, porque se visse ela dessa forma, ela morria, ela era apedrejada, era lei. Mas Jesus permitiu que ela tocasse nas vestes dele. É esse Jesus que passou por um lugar e viu um cego de nascença, e os discípulos disseram: mestre, quem pecou para que ele nascesse dessa forma? E Jesus falou: não, ninguém pecou, isso aí é para que a glória de Deus fosse vista, fosse manifesta. E Jesus cospe no chão, faz lodo, unta os olhos dele e pede para ele lavar. Você sabe por que Jesus fez isso? Porque as pessoas tinham a seguinte crença, que a situação dele de estar ali cego desde nascença é porque os pais haviam cometido algo, sim, e a maldição recaiu sobre aquele menino. Então ele era alguém maldito. Então as pessoas que passavam perto de um cego de nascença ou alguém deficiente de nascença, eles cuspiam no chão para lembrar aquela pessoa que ela era maldita. Então Jesus cospe no chão, faz o lodo e unge os olhos dele para lembrar para ele: eu aceito aqueles que carregam maldição, e da maldição eu converto em bênção. Esse é o nosso Jesus, que está junto com aqueles que também vivem em maldição. Jesus é aquele que entra em um lugar onde tinha muitos e muitos doentes. A palavra fala que era um alpendre, era 5 alpendres, 5 compartimentos grandes, aonde todas as pessoas enfermas, os excluídos da sociedade, iam para lá. E lá dentro desse lugar havia um homem que era mais excluído do que os outros, porque eles ficavam ali em volta de um tanque de Betesda, e eles criam que de tempos em tempos um anjo descia e quem alcançava as águas eram curados. Mas havia um homem ali que nunca ninguém levava ele até as águas, e ele não conseguia ir sozinho, porque ele era paralítico e ele era enfermo também desde nascença. Então Jesus entra nesse lugar aonde todas as pessoas miseráveis, sofridas estavam lá, e ele vai ao mais sofrido dos sofridos para poder ajudar. É esse o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus é aquele que atravessou um mar para poder libertar uma pessoa, um homem. Toda a cidade de Gadara rejeitou Jesus, mas ele foi lá por conta de um homem. Ele libertou o homem, transformou a vida do homem e depois voltou. Esse é o nosso Jesus. É esse Jesus que todos os dias permite que o Evangelho chegue a muitas e muitas vidas e muitas pessoas. Por isso que nós não vamos poder dar desculpas diante de Deus. Eu quero ler para você o texto de Romanos 1,
Você pode acompanhar na TV, abre na versão NVI, por favor. E o versículo 20, que diz assim: Romanos 1, 20. Olha que forte, gente. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Olha só, todas as coisas invisíveis que nós acessamos, as coisas que foram criadas por Jesus, por Deus, todas elas revelam quem é Deus. Então ninguém pode dizer que Deus não existe, ninguém pode dizer que Jesus não teve misericórdia. Olha quanta misericórdia derramada todos os dias. Então nós, diante de Deus, nós somos considerados indesculpáveis. Ninguém vai poder estar diante de Deus, diante de Jesus e falar assim: olha, eu não aceitei o Evangelho, mas foi por conta disso, disso e disso, você me desculpa? Jesus não vai desculpar. Diante do trono, diante do juízo final, quando a nossa alma sair do nosso corpo, o que foi feito, foi feito. Aqueles que aproveitaram as boas novas aproveitaram, mas aqueles que não aproveitaram, indesculpáveis. Não há desculpa, não há choro, não há lamento que vai reverter as escolhas que foram tomadas em vida. É muito bom a gente ter milagres, viver milagres, é muito bom. É muito bom você ter respostas de oração. É muito bom você ver que a oração que você fez no seu quarto, em secreto, Jesus te respondeu publicamente. Isso é maravilhoso, é muito bom. Mas isso não garante sua salvação. Você prosperar, você acessar coisas que você nunca imaginou acessar, é muito bom. Você ser curado de uma doença, de uma enfermidade, é muito bom. Imagina para Maria, imagina para Marta, ver Lázaro saindo do túmulo depois de 4 dias. Que alegria que elas sentiram. Mas eu pergunto para você, Lázaro vive hoje? Existe uma casa onde Maria e Marta está e Lázaro também está nos dias de hoje? Porque morreu. Ressuscitou naquele tempo, mas chegou um tempo que ele morreu e não voltou mais. Marta morreu e não voltou, Maria morreu e não voltou, e assim seremos nós. Um dia morreremos e não voltaremos, e os milagres que vivenciamos e presenciamos não garante a nossa salvação, ele não testemunha a nossa salvação. O que garante a nossa salvação é uma vida no Evangelho. O Evangelho não salva quem merece, o Evangelho salva quem se arrepende. E quem se arrepende abandona o erro. Quem se arrepende abandona o caminho que te distancia de Jesus. Não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. E a graça já é esta. É a mensagem da salvação chegando em nós quando nós não merecemos ela. Essa é a graça. Esse é o favor imerecido, mas a partir daí, a palavra diz que o Senhor, Ele prepara as obras, as boas obras, para que andemos nelas, para que venhamos ser feituras de Cristo, parecidos com Cristo, porque o Filho, Ele sempre vai lembrar o Pai. Então quem é de Deus, quem é nação eleita, escolhidos e separados, não é porque nós somos melhores, não é porque você é melhor, nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário,
somos indignos, somos falhos, somos errantes, mas a graça nos alcançou, aceitamos a graça e nos arrependemos dos nossos pecados, dos nossos delitos, e escolhemos viver nas boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então aqueles que recebem a graça, o dom gratuito de Deus, são salvos para andar nas obras que Deus também fez. O mesmo Deus que trouxe a graça é o mesmo Deus que trouxe as boas obras para a gente andar nelas, para que você não sofra e para que você não perca a sua salvação. Eu não sei se isso é claro para você. Aí o texto diz assim, a gente já vai orar, no versículo 21, a gente leu 20, não foi? Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Esses dias eu estava falando com a Renata, não sei se eu vou me lembrar da história, mas eu li e veio sinais da conversa. Eu vou ver se eu lembro para falar para vocês. Eu vejo que as pessoas, elas estão tão preocupadas com aquilo que é fútil, que as pessoas estão tão perdidas naquilo que não é nada, querendo ter muitas coisas. E eu penso que Jesus olha isso, e que Ele olha as atitudes e Ele olha para o ser humano e fala, não é assim. Porque a palavra diz assim, olha, que aquele que perder a sua vida por amor de mim, não é perder a sua vida por amor que você tem em alguém e essa pessoa te deixou, o amor que você tem no dinheiro e você perdeu o dinheiro, você vai lá e tira a vida. Não, você perder a sua vida por amor de Jesus. Quer dizer, eu amo tanto Jesus, que eu considero Jesus tanto, que eu já não considero mais essa vida. Aí ele fala assim, acha lá, aí você vai viver. Mas aquele que achar que aqui é uma vida, que as coisas do mundo brilham e eu quero viver pensamentos fúteis, quero viver para trabalhar, quero conquistar, quero ter isso, quero ter aquilo, eu vou trabalhar mesmo, não vai dar para ir na igreja porque eu estou trabalhando, não vai dar porque eu estou trabalhando, aumentei agora eu subi de cargo, estou trabalhando mais, está tudo bem, não estou indo para a igreja. Jesus conhece meu coração. Jesus olha para essa pessoa, porque aquele que achar a sua vida, perderá. E Jesus fala, não é assim, é o contrário. O caminho da felicidade é o contrário. Você já percebeu que quanto mais o ser humano quer ter as coisas, mais ele se sente vazio? Você já percebeu? Você já percebeu que aquelas pessoas que começam a buscar Jesus e querer se preencher em Jesus, ela pode ter bem pouquinho, mas você olha para ela, parece o ser humano mais feliz da terra. Eu me lembro de um vídeo de um rapaz numa casinha de barro, bem pequenininha, as coisas simples, e ele dando o testemunho dele e o olhinho dele brilhando, ele chorando, ele, Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim, eu pego minha motinha, vou fazer minha missão, eu vou na casa das pessoas, eu trabalho aqui, tenho isso, mas olha, o meu prazer, eu não sei ler a Bíblia. Vocês lembram desse vídeo? É bem famoso, bem conhecido. Eu não sei ler a Bíblia. Como eu queria ler a Bíblia. Eu fico olhando para a Bíblia, para aquelas letrinhas, queria tanto ler a Bíblia. Tem tudo, ele tem tudo, e ele disse, eu sou o homem mais rico da face da terra, porque ele tem tudo. Ele tem a paz que o dinheiro não pode dar, ele tem a salvação que o dinheiro não pode comprar, ele tem tudo. Depois você continua lendo esse capítulo de Romanos, aqui a palavra ela fala de algo que eu posso dizer para você com toda certeza, que é o pior castigo que Deus pode dar para um homem, que é entregar o homem para os seus desejos.
Depois você lê sobre isso em casa. A pior coisa é quando Deus entrega alguém para os seus desejos, para os desejos do seu coração. Essa pessoa será irreconciliável. Essa pessoa nunca vai se arrepender. Ela vai viver para satisfazer os desejos do coração dela. Eu nunca quero que Deus me entregue para os meus desejos. Eu não quero viver para os meus desejos. Porque a gente pode se corromper e nunca mais ser restaurado. Amém, gente? Então, nós vamos fazer agora a última oração, vamos falar com Deus. Mas, quando você for para casa, pense assim: as boas novas me alcançou. As boas novas, a oportunidade de ser salvo, a oportunidade de me arrepender é hoje, é agora. É para você. Não importa o que você está fazendo, ou o que você fez, ou o que você estava fazendo até você estar aqui. Importa o que você decide agora. Se você se arrepende, se você abandona, se você entrega. Então, o céu faz festa, porque o céu torce por você. Enquanto você está aqui, você não imagina, você não pode imaginar, você não pode entender o quão caro custou para você ouvir essa mensagem. A mensagem que nós estamos pregando aqui, que está escrita aqui, a gente não pode imaginar o quão caro custou para isso estar escrito aqui. Quantas pessoas morreram, quantas pessoas pagaram com sangue para hoje a gente estar tendo acesso a essa mensagem. O que Deus fez, o que Jesus fez, o que os discípulos fez, o que a igreja fez, isso ecoou até a nossa geração e nós estamos tendo acesso a essa mensagem. O quão caro isso custou, para que quando chegasse a nossa vez, a gente tratar o evangelho como se fosse nada. As pessoas estão tratando o evangelho como se fosse nada, mas estão tratando as riquezas, estão tratando as promessas como se fosse tudo, e a salvação como se fosse nada. Eu não tenho sabedoria suficiente para contender com Deus, e qual ser humano tem para falar que isso aqui está errado e que tudo que ele pensa, que ele estudou está certo. Quem pôs o cérebro na cabeça dele foi Deus. Quem deu a inteligência foi Deus. Eu não creio que Deus fica abrindo portas para perder filhos. É mais fácil o diabo abrir portas para tirar os filhos de Deus. Tem pessoas mudando de emprego, alcançando um emprego melhor e saem da presença. Você acha que essa porta foi Deus que abriu? Você acha que Deus vai abrir uma porta para tirar do reino um filho? Essa porta quem abriu foi Satanás. Eu não penso que Deus traz pessoas, amizades, que vão te afastar da presença dEle. Porque Jesus não vai trocar a sua presença. Jesus não vai tirar a presença dEle para permitir que outra presença se aproxime. Então quem traz pessoas que afastam você de Jesus é o diabo. Eu penso que Jesus não vai permitir vir um relacionamento que faz você se afastar de Deus, sujar sua santidade ou manchar a santidade de Deus. Mas quem vai fazer isso é o diabo. Eu penso que Jesus não vai permitir acontecer coisas que nos afasta dele. Mas o diabo sim. Quando a palavra fala que o diabo não é de se admirar que ele se faz de anjo de luz, é exatamente isso. Esse caminho aqui foi Deus. Claro que não.
É óbvio que não. Tem pessoas ganhando dinheiro de forma ilícita, promovendo promiscuidade e acha que é Deus abençoando, que é Deus prosperando. Que Deus é esse? Que Deus é esse que vai abrir caminhos para você se perder? Deus abre caminhos, Deus abre o mar se for preciso, mas para você ir ao monte para adorar. Foi o que ele fez com o povo do Egito. Ele abriu o mar para eles ir para o monte adorar, para o monte Sinai para adorar. Mas se for para te perder, ele fecha até um caminho que está aberto, porque ele não quer te perder. É esse Deus. Então, eu acho que hoje deu para você conhecer um pouco mais sobre quem é Jesus, sobre o que Jesus fez, sobre o amor de Jesus. E tudo que Ele quer é que você se entregue, que você se derrame, que você se arrependa, que você aceite Ele. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Vamos falar com Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Então, que o seu coração, os seus lábios possam glorificar a Deus. Sabe o que é glorificar a Deus? Não é você dizer assim: Senhor, muito obrigado pela casa que o Senhor me deu. Não. Meu Deus, eu glorifico o Senhor, porque houve um dia na tua agenda que o Senhor enviou o teu filho para morrer em meu lugar. O Senhor merece toda a glória, porque se não fosse o teu filho, eu seria um réu, um acusado sem defesa. Mas há alguém que nos defende, há alguém que se levanta aqui para lavar você com o sangue que foi derramado. E já não há acusação, já não há acusador para aqueles que vivem em Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Glorifique a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que nós não merecemos.